Vamos lá para Marcos capítulo 11 e toda a sua atenção. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O capítulo é 11, do versículo 20 em diante. Diz assim: e eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Jesus foi procurar um figo, não tinha. Ele disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. Mas por quê? Ela, como inteiramente criação, tinha que dar inteiramente ao Criador o fruto. Mas não é assunto para agora. Jesus disse: nunca mais como alguém fruto de ti. O que você ligar na terra está ligado no céu. Nós temos que entender a importância das nossas palavras no mundo espiritual. A autoridade que nós temos no nome de Jesus, o poder que há nas nossas palavras, quando agimos, quando falamos sobre a palavra de Deus, quando falamos sobre aquilo que o Senhor revela. Aí ele diz, 21, e Pedro lembrando disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O Pedro parecia um porta-voz, né? Ele sempre se manifestava, ele sempre pronunciava, falava alguma coisa. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. A sua fé não pode estar em mais ninguém, só em Deus. Essa fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa fé você pode pedir que Deus não vai lhe dar. Não, porque já deixou o caminho para você ter. Você pode chorar, suplicar, ele não vai lhe dar fé, ele já deu o caminho. Mas aqui é muito importante, a fé aqui é você manter a fé. Não é só ouvir a palavra, é se manter na palavra. Deixa aqui, eu volto depois, tá bom? João 8:31. João capítulo 8, versículo 31. Tem sempre gente começando, então mostrando que o capítulo é o número maior à esquerda e o número menor é o versículo. Então, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Já pode voltar. Então você tem que ouvir a palavra, você tem que crer na palavra, mas só ouvir e crer não é bastante, tem que permanecer. A mesma coisa, você ouve a palavra de Deus, ela produz o quê? A fé, a certeza, a convicção, mas você tem que se manter na fé. Nem todo mundo consegue se manter. A pessoa ouve a palavra, recebe a palavra, mas ela não consegue se manter na palavra de Deus. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. A fé, ela pode ser roubada. Que isso, pastor? É verdade. Roubada? Você verá isso comigo. Capítulo 3, versículo 11. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Lembra quando Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho... Que beleza, hein? Se eu estou com a cardiopatia grave agora, seria aqui, ó. Pum! Aí você diz: o que houve com o pastor? Foi arrebatado, não foi embora mesmo, né? Glória a Deus que está jóia, né? Pelo menos o último eletro, o último ergométrio estava legal, e continue assim. O que houve, Gabriel? Ninguém, já vi que foi do outro mundo, né? do espaço espacial. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Então, mas aqui, então, eis que venho sendo eu guardo o que tu tens. O Pedro disse: eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho eu te dou. Aí o Pedro depois explicou para nós que ele tinha o quê? A fé no nome de Jesus. Rapidinho isso aqui, não estava programado não, mas foi bom. Vamos para Atos capítulo 3, não está no esboço, mas vou colocar. Atos 3, ele diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aí o Pedro mostra para nós o que ele tinha, no versículo 16. E pela fé no seu nome,
fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e é a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então, o Pedro disse que tinha fé. O que eu tenho, eu te dou. Eu tenho fé no nome de Jesus, o nome de Jesus fortaleceu aquele homem. Então, a fé, ela pode ser roubada. Quando é que ela é roubada? Esse mesmo Pedro, o diabo tentou roubar a fé dele. Veja conosco, Mateus capítulo 14. Não esqueça, tende fé em Deus, mantenha a fé em Deus. Mateus capítulo 14, vamos ler do 25 já, tá? Bem adiantado lá, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do barco. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, olha o Pedro porta-voz aí, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. O medo rouba a sua fé. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você ouviu a palavra, Deus lhe deu a fé. Mas o diabo cria situações para causar o quê? O medo. Para assustar você, para intimidar você. Quando nós temos medo, eu tenho explicado à igreja, é que nós esquecemos quem é Deus. Porque seja o que for, Ele é Deus. Se Ele é Deus, uma pessoa é um câncer que está num estágio avançado. Você tem fé em Deus. Mas o câncer, quer dizer, está assustando você e o medo está roubando a sua fé. Você deveria levantar a sua voz, vencer o medo, porque nós andamos por fé e não por vista, não pelo que sentimos, não pelo que estamos vendo, mas pelo que Deus diz que deu ao nosso coração. Então, eu sinto o medo. Medo de quê? Que aquele câncer vai acabar com o meu corpo. Mas aí eu lembrando da palavra, então eu, em vez de falar o que eu estou sentindo, eu falo o que eu creio. Está amaldiçoado esse medo, na hora que está comigo, Deus está agindo, Deus está operando. Falei o câncer, mas pode ser qualquer outra coisa que está assustando você. Até mesmo quando o caso é psíquico, emocional, é o medo daquilo que não existe, um medo que não tem uma causa aparente, né? Tenho explicado medo da altura, medo do câncer, medo do escuro, medo disso, daquilo, mas é um medo que você não sabe explicar. Mas você tem fé em Deus. Você ouviu a palavra, que Deus não lhe deu espírito de medo. Aí você diz, mas o que eu posso fazer? O medo está roubando a sua fé. Porque sempre nós criticamos o Pedro, mas temos que pensar bem. Olha o que está dizendo a Bíblia para nós aqui. Diz assim, respondeu Pedro, e ele disse, vem, e Pedro, versículo 29, descendo do barco, andou sobre as águas. Tenta andar um dia sobre as águas. Não vai conseguir, não é verdade? Não vai. O máximo que você consegue é apoiar. Nem todo mundo consegue, né? Gente que não sabe é porque é só segurar a respiração, né? E saber soltar a respiração, que é mesmo boiando, você às vezes pode até falar, tudo bem, eu estou tranquilo aqui, né? Mesmo boiando você consegue falar e tudo, mas ficar de pé, o Pedro conseguiu, você também já conseguiu algumas coisas, mas o diabo usa as situações para roubar a sua fé, para roubar. Então, quando ele diz, tem de fé em Deus, mantenha a fé em Deus. Você tem que manter a fé. Você o ouviu, lembra, João 8,31, acreditou, mas tem que permanecer. Você tem que permanecer naquilo que você ouviu, que é permanecer na fé, naquilo que Deus lhe revelou, e nós não conseguimos. Porque veio uma situação, mas era um vento forte. Ah, mas ele mandou, eu vou passar por ele. Eu vou passar. Veja os homens que foram à fornalha de fogo ardente, mantiveram a fé. Quando viram aquele fogaréu, o Nabucodonosor 7 vezes aumenta o poder do fogo. Não podia orar, vamos desistir. Não, Deus está conosco. Deus bem pode, se vamos morrer com Deus. Vamos morrer, mas não vamos negar a fé. Não negar. Nós sabemos o que aconteceu. Então Pedro e Jesus vai falar algo para ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque para andar por cima das águas, a fé não poderia ser pequena. Ele andou, mas depois ele duvidou.
Quando ele duvidou, a fé dele murchou. A fé dele, podemos dizer assim, ela diminuiu. E tem gente fazendo isso. Não que ele não deixou de ser de Deus, mas não faça isso. Voltando para o Marcos. Então, tende fé em Deus, mantenha a sua fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, como eu gosto disso aqui, a humildade de Jesus, a simplicidade dele. Depois eu, Pedro, dá uma carteirada, como o missionário falou, não. Pedro, você está esquecendo que eu sou Jesus? Você está esquecendo quem eu sou? Não, não. Jesus aproveita e dá um ensinamento. É quando alguém diz, irmão, você orou por mim, irmã, a senhora orou por mim, olha o que aconteceu, só tem uma fé. Não, irmão, qualquer pessoa que ouvir a palavra de Deus, permanecer na palavra, tendo fé em Deus, poderá orar da mesma maneira. Incentive as pessoas. Jesus incentivou. Ele disse, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, tem que falar, irmão. Monte de problemas, monte de situações. Eu costumo exemplificar assim, monte é aquilo que contradiz a palavra. Se a palavra diz claramente para nós que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então o que contradiz a palavra, eu devo dizer aquilo que contradiz a palavra, saia, vá embora, saia daqui. Se a palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado e foi diagnosticada a doença, eu digo, doença, vai embora, te amaldiçoo, te repreendo, em mim não. Se Deus diz que não me deu espírito de medo, então eu digo ao medo, vai embora, você não vai me dominar, você está amaldiçoado em nome de Jesus. Pastor, por que não vai? Sempre vai, não vai, sempre vai. O senhor explicou que é como frações de segundos o mal volta, parece que não foi, acho que eu não orei direito, não vou receber de volta, mas eu estou sentindo ainda, já mandei embora, não recebeu de volta, já está amaldiçoado dessa doença. Eu falei que é para a família. Você ora por uma pessoa que está no vício da bebida, vamos dizer que é uma coisa bem fácil de explicar. Mas ele continua bebendo. Ah, meu Deus, acho que eu não estou orando direito. Não adianta, diabo. Já mandei você embora e o teu vício já está amaldiçoado. Eu não vou mudar a minha oração. Resistir ao diabo e ele tirar de vós. Poderia contar de experiências de libertação séria, que eu lutei contra as evidências e Deus deu a vitória. Uma vez, numa reunião de libertação, eu disse, pessoal, muita gente liberta de espíritos imundos e não ficaram 3 pessoas. Eu disse, eu não vou orar, vocês que vão orar agora. Nós vamos contar até 3, quando chegar em 3, os demônios saíram em nome de Jesus. E 3, quando chegou em 3, o pessoal bateu palmo, não sei se alguém estava presente nessa reunião, e só uma pessoa continuou incorporada. Eu não saio. Esse pessoal aí, quem mente? É Deus ou o diabo? É claro que é o diabo. Não, ele falou que eu determinasse no nome dele, eu já determinei, me dirigi não ao demônio, a pessoa, coloquei a mão no ombro e falei assim, pode ficar de pé que não tem mais nada, a pessoa voltou assim. Então, era a mente da pessoa? Não, o demônio, entenda bem, querendo ficar, mas eu prevaleci com a palavra, a mesma coisa é você. Então, diga ao mal, vai embora, mas ele está dizendo, e não duvidar no seu coração, não deixe a dúvida entrar. A dúvida que também tomou conta, entenda bem, do Pedro. Viu que Jesus falou, homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. A dúvida entra. Qual a dúvida? Será que vai dar? Não deixe. A dúvida é aquela declaração interior, mas eu compreendo também dessa maneira. Ela pode aparecer aqui, mas a boca fala do que a mente está cheia? Não. A boca fala... O coração está cheio. Então a minha mente está com dúvida, mas meu coração, não, eu já mandei. Quando vier a dúvida na mente, assim como vem o medo, assim como vem uma tentação, um pecado, você diz, não, a mesma coisa, vai embora a dúvida. Eu não vou voltar atrás da minha oração, eu não vou desistir da minha oração. Continuando, mas crê que se fará, que diz. O que você diz na oração, o que você diz agora. Eu orei, não vou mudar, falei em nome de Jesus, vou segurar a minha oração, e tudo que tu disseres será feito. Por quem? Pelo poder de Deus. Fica essa palavra para você, tá bom?